Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez, agora na parte da tarde, para que possamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre escrita criativa. Então, aqueles que não puderam estar no período da manhã, sejam muito bem-vindos, aqueles que já estiveram, feliz que vocês possam estar aqui conosco novamente. Então, agora, na parte da tarde, nós vamos poder contar com a presença do professor Altair, a quem eu agradeço, sim, imensamente essa possibilidade de vir aqui, de compartilhar com a gente essa área que tanto temos interesse no programa, que é a área de escrita criativa, e eles, né, do Rio Grande do Sul, que são referências, poderem estar aqui conosco, como foi de manhã, compartilhar um pouquinho, é sempre ótimo. Então, muito obrigada mesmo, Altair, e eu também agradeço mais uma vez a Vera, que fez essa ponte, que conseguiu o contato com vocês e permitiu esse encontro. E eu passo então a palavra à Vera para que ela possa fazer a apresentação do Altair. Então, mais uma vez, muito obrigada, Altair, obrigada às colegas também que estão aqui junto conosco e a todos os alunos que estão prestigiando o minicurso. Boa tarde também a todos. É um prazer muito grande a gente começar. Cada semestre é um novo desafio, né? E, particularmente, os últimos semestres têm sido um desafio, mas eu acho que na nossa área nós temos tirado bons proveitos, apesar de ser um momento difícil, mas eu acho que a gente tem tirado bons proveitos e conseguido aproveitar essas oportunidades de intercâmbio com colegas de outros estados, de outras regiões e mesmo até de outros países. Mas hoje é o dia do contato com o Altair, que, graças a essa questão da possibilidade do trabalho online, a gente está recebendo hoje na PUC de São Paulo, no programa de Literatura e Crítica Literária. Bem-vindo a todos os alunos também, nós temos alunos ingressantes, né? Os ingressantes a gente realmente não conhece ainda, essa é a nossa primeira semana, e queremos então desejar a todos as nossas boas-vindas, aos colegas também que estamos nos reencontrando, e abrir esse espaço para o diálogo, para conhecer um pouco a experiência do Altamir Martins. Altamir é do Rio Grande do Sul, formado pela Federal do Rio Grande do Sul, mas atuando na PUC de Porto Alegre, nesta área de escrita criativa. Mas, além de pesquisador, doutor, professor, o Altair também, tal como a Moema, tem uma larga experiência como escritor. E isso, para nós, é muito valioso, porque não é alguém apenas, entre aspas, né, que pensa a literatura, né, e os procedimentos para criar a literatura, o texto literário, mas é alguém que cria efetivamente, que tem a experiência da escrita. E no caso do Altair, ele escreve poema, contos e romances, né? Tem dezenas, né, de poemas já publicados, livros na área também do fantástico, cursos ministrados em várias instituições, inclusive um de contos, que foi uma referência que eu tive do Altair, sobre um curso de contos que ele ministrou na Unicinos, para a formação de escritores. Então, é alguém que, apesar de jovem, já tem uma larga experiência na área, né? E que isso, para nós, é muito valioso. O Altair tem, eu vou dar o destaque aos romances, né? Como Terra Avulsa, que é o último romance dele, mas Parede no Escuro, Enquanto Água, Como se moesse ferro, são textos até, títulos às vezes sugestivos, e o romance, acho que é o último, né? Depois você conta direito para a gente, mas o Terra Avulsa, que é um romance pela crítica, bastante interessante, porque ele vai trazer a personagem confinada no seu apartamento, criando o seu próprio mundo, o seu próprio universo, né? Então, essa questão que é tão contundente hoje na modernidade, pensar o que é o isolamento no meio da multidão.
Eu fiquei muito curiosa, não li este romance, mas eu fiquei muito curiosa e já fiz a minha reserva, assim, que eu conheci e li alguma coisa na crítica, porque esses dois escritores, tanto a Moema, que esteve conosco de manhã, quanto o Altair, eles são muito bem recebidos pela crítica literária. E o Altair, inclusive, com vários prêmios, né, Altair? Eu fiquei impressionada quando eu vi a quantidade de prêmios que você já recebeu com as suas publicações. Então, esse reconhecimento de público, né, também é algo bastante interessante, porque traz uma outra experiência para a gente. E principalmente para os nossos alunos, que a gente está descobrindo cada vez mais o quanto de escritores nós temos dentro do programa. Eu, particularmente, não tinha essa dimensão, e, atualmente, perseguindo mais essa ideia da escrita criativa, tenho percebido, tenho sentido, tenho tido contato, e hoje pela manhã também pudemos ver isso, quantos alunos escritores nós temos no nosso programa. Então, trazê-lo, convidá-lo e ter você conosco é, sem dúvida, uma promessa de uma tarde bastante rica. Obrigado por estar conosco e você está com a palavra. Obrigado. Me permite, então, fazer uma pequena intervenção aqui. Na verdade, o último romance é esse aqui, ó, até para divulgar aí, Os Donos do Inverno. Esse eu não... Esse foi um romance de 2019, antes da pandemia. Eu fiz 3 viagens até a Argentina, meu pai era jockey, e 2 irmãos vão levar a ossada de um jockey falecido até uma noite de turf, de corridas de cavalo em Buenos Aires. É uma espécie de roadbook, assim. Foi o último romance. Eu adoro essa capa. Então, gente, a proposta, assim, foi... conversando com a Moema, ela me disse, o que tu acha? O que era legal no encontro curto, né? E o que eu vou mostrar aqui é uma experiência que eu venho trabalhando há anos. É uma obra aqui perto, vou pedir desculpa caso uma furadeira comece, tá? Aquelas coisas assim de pandemia. Eu desenvolvo um trabalho há um bom tempo com formas breves, e tanto que o nome desse trabalho aqui, eu dou o nome de Epistemologia Haikai, porque é um convite aos estudantes de escrita criativa nos vários níveis, tanto na graduação quanto na pós, de aglutinar, sintetizar, compactar. E nesse exercício eu vou mostrar aqui, a gente trabalha repensando a linguagem. Eu também tenho uma formação na área das artes, né? Então eu estudo imagem, e o Haikai tem muito a ver com imagem. Eu trouxe essa reflexão hoje de escrita acerca do Haikai, mas que também pode ser aplicada na prosa. É isso que eu falo sempre nas aulas de escrita, né? A aplicação da epistemologia Haikai na prosa. Até nos projetos dos mestrandos e doutorandos, às vezes eles vêm com um projeto mirabolante de um romance. Eu disse assim, eu quero o teu projeto no Haikai. Tu tem a certeza do teu romance, ele está na palma da tua mão, quando tu consegue sintetizar no Haikai. Eu acho isso fundamental e eu uso esse projeto na minha escrita, assim. Pensar todo aquele projeto longo de uma narrativa que se desmembra, né, em vários conflitos, como concentrar isso no Haikai? Bom, eu preparei um material aqui. Vocês vão ver que eu preparei um material com muito carinho. Preparei um material com muito carinho aqui, com esse nome de Epistemologia Haikai, trabalhando com essa ideia. Para mim, o texto mais importante, eu botei nas referências depois lá, o texto mais importante na minha vida de Haikai, eu coleciono textos sobre o Haikai, é o texto do Roland Barthes, do Império dos Signos, desse livrinho delicioso aqui, o Império dos Signos, né, dessas edições novas, né? Ele vai para o Japão e fica impressionado. Ele, um semiólogo, né, fica impressionado com as intersemioses do país, né? Agora, em Olimpíada, a gente também fica observando isso, tentando entender a quantidade de signos que o país tem. Por isso que ele chamou de Império dos Signos. Tem capítulos que eu amo ali, o capítulo do próprio cumprimento japonês, capítulo sobre luta livre, sobre videogame, mas três capítulos ele se dedica a entender o Haikai. Ele confessa que não tinha entendido o Haikai até entender o comportamento. E aí, por isso eu chamo a episteme do Haikai, que ele traz para esses 3 capítulos. Eu fragmentei para cada tempo, né? Depois desse momento aqui, a gente fala desse fragmento do Haikai.
em que eu peguei trechos do Roland Barthes. Tá? Primeiro aqui, eu trouxe essa ideia dos 10 mandamentos do Massuda Goga, aí de São Paulo. Todo mundo sabe, né, o pessoal das letras, que um haikai é composto por 17 sílabas. No nosso exercício aqui não vai interessar. Isso não vai interessar, 17 sílabas. Vai interessar a forma tradicional, né, dos 3 versos. Vai interessar que a gente tenha um kigo. Vai interessar que a gente tenha uma marca de tempo. Quando a gente lê os haikais japoneses, a gente percebe que a gente está em outro mundo, né, em outra atmosfera. O legal do Massuda Goga é que ele tenta adaptar, como ele é de origem japonesa, ele tenta adaptar as condições brasileiras. Então, ele cita umas questões que também são das regiões, né? Porque o Japão, comparado ao Brasil, olha a variedade de situações geográficas que nós temos e climáticas, né? Por exemplo, o ipê, para nós aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo também não vai mudar, é flor de primavera. Óbvio que o calor é verão. Ele cita a libélula como inseto de outono. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tinha um videogame quando era criança que era brincar de pegar a libélula e soltar. Nós brincávamos quando criança de esperar a libélula baixar a asa, que é quando ela relaxa, segurar a libélula e dizer, ó, uma, soltava. E até a impressão eu tenho de que o bicho está meio em extinção, assim. A libélula, para mim, era primavera. Festa junina, inverno. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma marca de inverno, pinhão. A gente tem uma outra marca de inverno, bergamota, que é a tangerina. São umas coisas que caracterizam aquele período, né? Então, essa ideia de que cada estação do ano vai impregnar o escritor e a escritora de haikai de uma sensação. Claro, ele diz essas questões, né? Respeitar a simplicidade. Eu acho que isso o Roland Barthes diz melhor depois, quando ele encara, entendendo a própria filosofia da linguagem do haikai, que o haikai é mais do que um modo de escrever, é quase um modo de sentir o mundo, né? E é por isso que eu uso muito em escrita criativa. Eu acho que ele é eficaz, para mim, muito, porque eu sou tagarela, eu considero que existem escritores verborrágicos, eu sou desse nível, assim, verborrágico, que desperdiça muito material. O haikai nos ensina essa restrição, nos ensina, né, a trabalhar com o mínimo. A ideia de que o haikai não é truque, essa é uma questão. Nós vamos trabalhar com alguns tipos de haikai, né? O haikai tradicional e o haikai brasileiro, que acrescenta o que nós somos, né? Acrescenta o truque. Uma marca do haikai brasileiro, isso é um artigo que eu quero escrever ainda, é a marca do truque, a marca de mostrar, que nem o mágico, mostra uma mão aqui e na outra tá dando tapa. Enquanto que o haikai japonês não, é franco, né? É tautológico, isto é isto. É tautológico. E tem essas diferenças, assim. O haikai japonês evita, inclusive, os truques de superfície, como rima. Em geral, as traduções de vez em quando incorrem na rima. Uma outra referência que está no final desse material é do César Hatsumi, e aí o outro sobrenome japonês vai estar ali depois, é difícil lembrar. Ele é um mestre pela USP, e como ele é de origem japonesa, conhece o idioma, no trabalho dele de mestrado, ele faz um processo de tradução do haikai, e mostrando, né, o quanto o haikai não tem rima, o quanto a tradução com rima se equivoca, porque chama atenção para a superfície. A ideia de que o haikai tem que ser devassável, né? O haikai é como um vidro, atravessa e voa direto para revelação. O Barthes diz para a gente evitar a ideia de iluminação, evitar a ideia cristã, né, que nós temos impregnada também no nosso mundo. Então, é por isso que ele fala aqui, o Massuda Goga, respeitar a simplicidade, evitar enfeite, truque poético, mostrar que sabe escrever, né? Porque todo mundo que escreve gosta de mostrar uma habilidade, né? Todo mundo que escreve gosta, de vez em quando, de mostrar um jogo conotativo, e o haikai tenta evitar isso ao máximo. Eu gosto muito dessa frase, captar um instante em seu núcleo de eternidade. Isso aqui é a frase do Baudelaire lá, quando ele escreve O Pintor da Modernidade, que ele diz que o artista moderno é o que capta do efêmero a sua parcela de eternidade. Eu acho que o haikai faz muito bem isso também, ele capta esse processo de eternidade. É aquilo que me comove. Se a gente viver 80 anos, nós vamos viver 80 verões, e eles serão iguais e não serão iguais. O haikai trabalha muito com isso, né? Com essa relação, assim, as estações vão se repetindo e, na verdade, não se repetem. É uma helicoide, né, no tempo. Eu acho isso muito bonito. Nós não vamos trabalhar com métrica. Aqui fala da métrica.
o César Katsumi, ele diz que a métrica não teria muito sentido em português, até porque a estrutura de idioma do japonês é outra. Ele acha que o principal problema de tradução, às vezes, é ficar se dedicando demais à métrica e tornando o texto artificial. Então, para nós aqui, esqueçam métrica. O que interessa para nós é 3 versos, né, numa estrutura que nós vamos agora estudar lendo. Fala dessa ideia da linguagem cotidiana, a ideia de que o haikai se confunde com uma fotografia, muitas vezes. Ele capta um instante, né, ele tira daquele instante a sua parcela de eterno, como foi dito. Bom, aqui tem um pouco da biografia do Masuda Goga, tá? Com toda a história a convivência dele, por exemplo, com Guilherme de Almeida, toda uma relação de tentar trazer uma tradição que não é nossa e o quanto ela acabou se impregnando em termos de Brasil. Nós temos uma série de pessoas que escrevem haikai até hoje, algumas famosíssimas, né, como o próprio Paulo Leminski. E é isso aqui que me interessa, a magia do que o Roland Barthes coloca. Eu botei as páginas ali, gente, a referência está depois. Eu não fiz de forma acadêmica, porque não tive tempo. Então, eu peguei os fragmentos que eu gosto, e vale a pena ler todo, né? Incrível, assim, a gente vai lendo. É aquele mistério do Barthes, como sabia escrever, né? As coisas incríveis que esse homem escrevia. Então, eu peguei alguns fragmentos. O haikai opera, pelo menos com vistas a obter uma linguagem plana, que não se apoia, como acontece sempre em nossa poesia, em camadas superpostas de sentido, o que poderíamos chamar de folheado dos símbolos. Quando ele fala nossa poesia, nós somos herdeiros, né, da poesia francesa, a gente também. Todo zen, do qual o haikai é apenas o ramo literário, aparece assim como uma imensa prática destinada a deter a linguagem. Gosto muito desse termo, deter a linguagem. Eu que sou verborrágico, eu falo nas aulas de escrita criativa que esse exercício é fundamental, né? Saber o momento de deter. E para quem escreve conto, como eu, por exemplo, saber aquele momento de deter a linguagem. Por isso que o haikai, para mim, é um processo didático até. A quebrar essa espécie de radiofonia interior que se emite continuamente em nós, até em nosso sono. Talvez seja por isso que se impedem os praticantes de dormir, a esvaziar, a estupefazer, a enxugar a tagarelice incoercível da alma. E talvez o que se chama no Zen de Satori, e que os ocidentais só podem traduzir por palavras vagamente cristãs, iluminação, revelação, intuição, seja somente uma suspensão pânica da linguagem. O branco que apaga em nós o reino dos códigos, a quebra dessa recitação interior que constitui nossa pessoa. E se esse estado de a-linguagem é uma libertação, é porque para a experiência budista a proliferação dos pensamentos secundários, o pensamento do pensamento, ou por outras palavras, o suplemento infinito dos significados supranumerários, círculo de que a própria linguagem é a depositária e o modelo, aparece como um bloqueio. É, pelo contrário, a abolição do segundo pensamento que rompe o infinito vicioso da linguagem. Na minha formação de História da Arte, uma das coisas que mais me intrigaram foi o minimalismo, né? Que é tão confundido. As pessoas pensam que o minimalismo é pouco, né? Na verdade, a palavra-chave para o minimalismo na arte é a tautologia. Até os títulos, né, aparecem lá, Caixa Branca. Uma obra do Saul Levitt que é cubo branco. E tu olha, é um cubo branco. E aí, tá, e daí? É isso, a gente não está acostumado a ver aquilo que é. Ainda mais no Brasil, a gente não está acostumado, a gente desconfia, né, sempre. Nós temos uma desconfiança, uma hermenêutica da desconfiança, eu vou usar aqui o termo. Nós temos sempre uma desconfiança das coisas. E o minimalismo apresenta o que está ali. Caixa amarela. As coisas são assim. Às vezes, no surrealismo foi usado, né, quadros como aquele do Dalí, que tem uma xícara, e ele coloca assim, ela tem um anexo gigantesco. E o nome do quadro é Meia Xícara Voadora com anexo inexplicável de 2 metros. E é isso. Então, a ideia do haikai, muitas vezes, ele nos ensina que a linguagem é o que ela é. E a gente vive no Brasil um processo muito distinto, né? Que é desconfiar, ainda mais nessa época de fake news, de tudo, né? A gente tem uma dificuldade de aceitar a linguagem no sentido, às vezes, denotativo, ou mesmo conotativo, sem a suspeita de que tem algo por trás nos enganando. No Terra Avulsa, esse romance que a professora Vera citou,
o protagonista diz que tem uma figura de linguagem que traduz o comportamento brasileiro, que é a hipálage, a figura do atalho. E eu sou convicto disso, eu acho que é a figura do atalho. É a figura de sempre desviar para alguma coisa. E que às vezes a gente, a partir disso, pensa que português é burro, né? Aquela brincadeira da piada de português é burro, que eles são diretos. Aquelas coisas que a gente vê em hotel, pode fazer uma ligação e a pessoa olha para ti, posso sim. E a gente fica esperando, porque a gente vai para o atalho. E esse atalho, para mim, explica muito do nosso comportamento. A justeza do haikai, que não é de modo algum pintura exata do real, mas adequação do significante e do significado, supressão das margens, borrões ou interstícios que geralmente excedem ou esburacam a relação semântica, essa tem evidentemente algo de musical, música dos sentidos e não forçosamente dos sons. O haikai tem a pureza, a esfericidade e o vazio de uma nota musical. Aqui eu estou lembrando do Adorno, né, quando ele diz que a música é o significante sem significado, é o significante vazio. E que é maravilhoso essa definição, né? A música, não canção, a canção a gente está na literatura, né? A música não requer, ela prescinde de significado. E é por isso que eu acho a maior das artes, tá? Para mim, a maior das artes é a música por isso, porque ela prescinde dessa troca que as pessoas, que a gente costuma fazer, né? E na literatura a gente faz muito, a troca quase racional. É quase como se fosse um cheque ao portador, um texto escrito literariamente. O haikai tem a pureza, a esfericidade e o vazio de uma nota musical. É talvez por isso que ele é dito 2 vezes, em eco. E realmente, a gente lê, o último verso parece que monta um origami na segunda leitura. Quando a gente chega na segunda leitura, o último verso abre o origami e monta uma imagem, muitas vezes. Dizer apenas uma vez essa palavra preciosa seria atribuir um sentido à surpresa, à ponta, à repentinidade da perfeição. Dizê-lo várias vezes seria postular que há um sentido a ser descoberto, seria simular a profundidade. Entre os dois, nem singular nem profundo, o eco não faz mais do que traçar uma linha sob a nulidade do sentido. Outra questão, quando a gente escreve o haikai, eu faço o exercício de tentar fazer a japonesa, que é tentar pisar num terreno desconhecido, né? É o terreno que me ensina. A arte ocidental transforma a impressão em descrição. O haikai nunca descreve. Sua arte é contradescritiva, na medida em que todo estado da coisa é imediatamente, obstinadamente, vitoriosamente convertido numa essência frágil de aparição. Momento literalmente insustentável em que a coisa, embora já sendo apenas linguagem, vai se tornar fala, vai passar de uma linguagem a outra e constitui-se como a lembrança desse futuro, por isso mesmo anterior. Pois no haikai não é somente o acontecimento propriamente dito que predomina. E ele vai citando alguns haikais, alguns são de Basho e outros são de Shiki. Ali é vi a primeira neve. Naquela manhã, esqueci-me de lavar o rosto. Nas aulas, às vezes, os alunos pensam, depois de ler um pouco assim, mas não tem primeira pessoa no haikai. Não, tem muito do sujeito. Não é um exercício de João Cabral, né, de se afastar. Tem muito do sujeito. E claro que nós temos essa mania de, ao ler, vi a primeira neve naquela manhã, esqueci-me de lavar o rosto. Nas aulas fica a reação de alguns estudantes esperando que eu diga alguma coisa. Que é aquilo, a moeda de troca. E eu falo para eles, é uma imagem e uma sensação, né? Que aqui tem uma sensação tátil também, porque ao ver a neve eu também sinto frio, e é tão embasbacante aquilo que ele viu, que ele esqueceu de fazer algo. Acho tão maravilhoso isso, né? É uma ratoeira a gente procurar quase sempre preencher o que está ali. Mas até mesmo aquilo que nos pareceria ter vocação de pintura, de quadrinho, tão frequentes na arte japonesa, como esse haikai de Shiki, com um touro a bordo, um barquinho atravessa o rio, através da chuva vespertina. Eu gosto como a imagem vai sendo montada por camada. Com um touro a bordo, um barquinho atravessa o rio, através da chuva vespertina. Ou ainda, o haikai, o traço, reproduz o gesto designador da criança pequena que aponta com o dedo qualquer coisa. O haikai não faz acepção do assunto, dizendo apenas isto, com um movimento tão imediato,
tão privado de toda mediação, a do saber, do nome ou mesmo da posse, que aquilo que é designado é a própria inanidade de toda a classificação do objeto. Nada de especial, diz o Haikai, conforme ao espírito do Zen. O acontecimento não é nomeável segundo nenhuma espécie, sua especialidade falha. Como um meandro gracioso, o Haikai se enrola nele mesmo e a esteira do signo, que parece ter sido traçada, se apaga. Nada foi adquirido. A pedra da palavra foi jogada à toa. Nem vagas, nem escorrimento do sentido. E essa coisa tautológica eu gosto muito. E realmente a gente parece ser educado a evitar essa criança linguística que nós temos, né? Essa infância da linguagem. Eu recordo muito quando eu dou exemplo de tautologia, aquele da criança que diz assim, o que eu tenho na mão? E a gente imagina algo e a criança dedos. Que a gente desaprendeu a ver, né, o que está na nossa frente. É uma dificuldade enorme, muitas vezes, de ver. Talvez seja o excesso de enxergar. Nesse período em que existe uma multiplicação das imagens, quando a gente estuda história da arte, é muito bonito de ver, e até entender umas coisas da nossa área. Por que o parnasianismo descreve tanto vaso? Durante a minha vida toda eu fiquei pensando, porque era um exercício de escrita, e aí na história da arte a gente vai olhando, havia uma crença de que quando a fotografia já existia, mas não era popularizada, né? Ela não era instantânea, a fotografia, havia aquela ideia, puxa, eu vi uma cerâmica no Museu do Louvre, e isso aconteceu no Louvre mesmo, porque foram cobradas, houve um período que o governo francês cobrou dívidas de milionários, e como eles não tinham como pagar, absorveram tesouros arqueológicos que eles tinham. E houve uma exposição de vasos e cerâmica gigantesca no Louvre. E o pessoal da margem esquerda do Sena começou a escrever alguns poemas sobre isso, sobre esses objetos. Os brasileiros, por consequência, também. E acreditavam que só tem uma maneira de reproduzir a beleza daquela cerâmica grega, que era através da beleza da palavra. Ou seja, só a poesia poderia reproduzir o poder daquela imagem. Essas coisas a gente hoje perdeu muito, assim, né? Porque há uma experiência clara de que nós conhecemos mais o mundo por imagem do que o mundo empírico. Há 5 anos atrás, eu vi uma baleia, pela primeira vez na minha vida. Só tinha visto baleia através de imagem. Lembra, a imagem é o que não é a coisa, né? Eu vi numa praia do Rio Grande do Sul 2 baleias que quase encalharam, assim, foi para mim um momento muito forte. E, em geral, hoje o mundo está assim, né? Nós temos acesso às imagens, nós aqui estamos trabalhando com imagem, sem ter acesso diretamente a essa experiência. O Haikai acho que nos convida a pensar o porquê que nós temos tanta saudade da sala de aula nesse momento, né? Há uma diferença pedagógica, alguma coisa? Não, tem uma diferença humana, que é de estar ali frente a frente com as pessoas mesmo, né? Bom, nós vamos dar uma lida numa antologia de haikais, para depois passarmos para a escrita. O haikai clássico japonês do Basho. Coisa que também as coisas que me intrigam aqui, eu acho tão legal de pensar. Pô, enquanto o Ocidente estava na Península Ibérica, num barroco, né, a gente pegar um Gôngora, extremamente palavroso, no Japão, o haikai estava surgindo com força, o haikai estava se consolidando com o Basho. O haikai dizem que tem mais de 1000 anos, né? Que as pessoas usavam haikai para registrar nascimento de filho. Eu acho tão bonita essa ideia, imagina registrar poeticamente nascimento de filho. É o que eu brinco com o meu grande amigo Carpinejar, né? Ele dizendo, eu fui na biblioteca dele uns anos atrás, que agora é da Maria Carpe, a mãe, né? A Maria Carpe, também poeta. Aliás, ele foi criado numa família de poetas, e ele dizendo, eu levei desvantagem por isso. Eu disse, pega um livro dele lá, tá lá assim, para minha irmã e do Sul, Clarice Lispector. Eu disse, que desvantagem. E coisas que ele tem guardadas muito bonitas, né? Comemorações de aniversário, coisa assim, que o pai e a mãe fizeram em forma de poesia, sabe? Ele foi alfabetizado em poesia, eu falo para ele. Ele foi alfabetizado em poesia. Ele é genial na criação linguística, né? Eu acho claro, ele ficou mais na crônica agora, mas o Carpinejar, quando pega para trabalhar com o poder da linguagem, é impressionante. E talvez por isso, assim, né, ele tenha sido alfabetizado.
no Japão há uma tradição disso, assim, de trabalhar com haikais em situações, inclusive situações da vida. O Basho, ele consagrou essa nossa fórmula que nós não vamos usar, né, de marcar 5 sílabas, ou 5 ideogramas, no caso do japonês, 7, 5, né? Seria 5, 7, 5. Esse aqui é o mais tradicional. Tanto que no Japão eles chamam, é o haikai inaugural, assim, quase que, sei lá, a Odisseia dos haikais, assim. No caso, a Ilíada, que seria antes, então, ali, né? Ele teria o furukoya, não? É uma coisa assim o nome da palavra, porque a palavra emenda tudo. No texto que eu deixo a referência do César lá, esse mestrando, ele explica que é muito, muito difícil traduzir. E ele propõe uma tradução intersemiótica, ele e o Julio Plaça, tradução intersemiótica, mostrando que talvez uma fotografia traduza melhor. Por quê? Porque na fotografia, como é uma arte de espaço, nós trabalhamos com a simultaneidade. Quando a gente vai escrever, a linguagem trabalha um tempo, né? É o que eu costumo dizer na escrita criativa. No cinema está passando, tem alguém numa cena em primeiro plano e passa alguém com uma escada no segundo plano. O cinema tem segundo plano. Na literatura eu sou obrigado a trazer para o primeiro plano. A literatura não tem segundo plano, né? E a linguagem tem esse problema. E ele diz assim que o japonês consegue, na língua japonesa se consegue trabalhar com coisas que parecem simultâneas, como na imagem. Por isso que ele propõe, é muito legal o trabalho dele, ele propõe fotografias que traduzem haikais. É muito incrível. Porque nesse aqui teria a Velha Lagoa, isso, a rã que salta, tem tradução, por exemplo, Décio Pignatari já traduziu Haroldo de Campos, tem uma tradução que ele cria um neologismo. Ele cria um neologismo para traduzir o que é em japonês. Porque seria assim, como a rã que salta é como se fosse uma palavra só. Se a gente pensar no alemão, também assim, como se fosse uma palavra só, cria um neologismo. Ele vai criando coisas. Isso aqui é curioso. Na verdade, a gente traduz com uma interjeição, o que no japonês tem um tom. Então é curioso como, né, às vezes o tradutor tem que pegar um recurso que tem em português. Existe eu vou chamar aqui para não, né, a gente está no mesmo meio aqui, o pessoal das linguagens, né? Eu vou chamar de signifiquema. Tem um signifiquema, porque eu não sei como é que se chama em japonês, eu não conheço japonês, um signifiquema que equivaleria à interjeição. A tradução que nós temos aqui é essa aqui. Aliás, dá para fazer só um trabalho com as várias traduções desse mesmo haikai. Tem inúmeras traduções do mesmo haikai. Velha lagoa, uma rã salta nela, esse salta nela que parece ruim para nós, mas é que tem uma coisa na língua que é assim, ó, o ruído da água. Só isso, aquele barulhinho da água. Silêncio, cigarras escutam o canto das rochas. Pode ter conotação? Pode ter conotação. Nós somos propensos à conotação, né? Nós temos a propensão à conotação. A gente desconfia desses textos. Como se desconfia do tranche de vie francês. Um dia eu trabalhei com o tranche de vie, o pessoal, tá, mas aí, isso aqui não é um conto. Eu disse, não é um conto. É o que está ali. É só o que está ali. Esse era tão curioso, esse aqui, tão curioso, que eu achava que estava errado. Em português eu tinha uma tradução, e aí eu fui procurar as outras para ver. E comparando todas as outras, eu cheguei à conclusão, eu fiz uma daí. Eu fiz uma tradução sem conhecer japonês. Eu fiz uma tradução puxando das outras, eu disse, não, só pode ser isso aqui. Ano após ano, na face do macaco, uma face de macaco. E a tradução mudava. Ela mudava o sentido. Agora, pena que eu não trouxe a tradução que tinha. Mas era como se dissesse, forçasse a ideia de que é uma nova cara. É aquilo que a gente estava falando antes. É nova, mas não é. Ou seja, todos os dias tem uma nova cara na minha mesma cara. E é nesse sentido que talvez a nossa língua não consiga traduzir, não consiga suportar. Eu prefiro assim, limpinho, ano após ano, na face do macaco. Uma face de macaco. Uma camada nova. No atalho da montanha, sorrindo, uma violeta. A pergunta da gurizada na Grande Sertã, e daí?
E tu, Aranha, como cantarias neste vento de outono? Um dos meus preferidos vem agora. Mesmo um velho cavalo é belo de manhã sobre a neve. Para mim parece uma foto do Cartier-Bresson, uma que tá na minha memória, assim, que tem um cavalo na beira da estrada. E a mim me toca muito porque eu sou filho de jockey, né? Então, perdi meu pai com 6 anos, as memórias que eu tenho com meu pai era treinando cavalos no hipódromo aqui de Porto Alegre. Então, eu tenho memória de frio, inclusive. Memória de frio. E meu pai lá correndo de cavalo, eu acho um dos bichos mais bonitos de todos. Sobre o telhado, flores de castanheiro ignoradas. E quantas dobraduras tem, né? Eu fico assim, está sobre o telhado, flores de castanheiro ignoradas. Pressupõe que alguém subiu, né? Pressupõe que é aquela escada que tu põe para arrumar uma coisa e de repente vê a beleza daquele tapete de folhas. Como que levada pela brisa, a borboleta vai de ramo em ramo. Aqui tem um problema de rima. Extingue-se o dia, mas não o canto da cotovia. E eu deixei para a gente ver o quanto atrapalha mesmo. A rima, ela parece refletir, né? Se a gente considerar que o haikai é como o vidro, ele tem que ser devassável, eu só olho para o vidro quando ele está sujo. A função do vidro é não olhar para ele. Quando a gente coloca extingue-se o dia, mas não o canto da cotovia, a linguagem reflete. Ela deixa de ser devassável. É por isso que eu insisto assim, na oficina haikai, é evitar com todo o esforço do mundo, a rima. A mesma paisagem, escuta o canto e assiste à morte das cigarras. A gente percebe que no Japão também tem essa mesma lenda de que a cigarra canta até morrer, né? Na verdade, é uma grande lorota. Nós somos vizinhos aqui da PUC, da Escola de Biologia. E quem comanda o laboratório, o museu, na verdade, de artrópodos, tá? Eu não sei o nome técnico, foi meu professor de ensino médio. Então, eu tenho um plano que é levar a turma da escrita criativa para fazer um passeio vendo todo aquele estudo de bichos ali e ver o que eles vão escrever depois. E foi ele que me disse que essas lendas que cigarra morre depois que canta. São esses mitos, né? Que o João de Barro trancafia a passarinha se ela traiu ele. Você inventa umas coisas fantásticas, assim. E isso aqui também tem, ó, no Japão, né? A mesma paisagem, escuta o canto e assiste à morte das cigarras. A rima atrapalha, ó, do orvalho, nunca esqueça o branco gosto solitário. Para mim, a rima evita que eu enxergue, que o último verso se desdobre num origami. Eu não sei como se pronuncia o nome dele, Shiyoyo, deve ser isto. Lua cheia, por mais que caminhe, o céu é de outro lugar. Que maravilha. Sobre o curso de água, perseguindo a sua sombra, desliza a libélula. O Nenpuku Sato, é curioso aqui a biografia dele, ó. Apesar de não ter escrito nenhum poema em português, ele inseriu o haikai japonês no Brasil. Daí ele foi criando, inclusive, clubes, reuniões artístico-pedagógicas, como foram chamadas, que são os haiku-kukais, e aí ele foi orientando, foi introduzindo o haikai. Não é à toa, né, que o haikai pega forte no Brasil com toda a comunidade japonesa, ele acaba se impregnando de maneira bastante forte aqui. E aí eu trouxe alguns dele, em que ele adapta a paisagem brasileira. Ele vive, agora não lembro se é vivo ou não, numa fazenda no interior de São Paulo, então tem toda uma relação geográfica com esse mundo, né, que ele acabou absorvendo. É como se ele se desvestisse da memória climática até do Japão e agora tentasse fazer com os elementos do Brasil. Ervas de verão, recolho com o laço os bois, um a um. O gado incomodado com a presença do cão, fogueira no prado.
Grande estiagem, também o gado começa a definhar. Montado ao cavalo, com as esporas atadas e os pés descalços. Nem verbo tem, né? Eu gosto que tenha verbo. Eu vou dizer, não sei se eu... Aí não tem a ver com o haikai japonês. Em aula eu costumo dizer, põe um verbo, porque é ação, né? O verbo parece que... Primeira montaria do ano, meu filho corre atrás do cavalo sem arreios. O que o Brasil faz? O truque. Faz parte do nosso jeito, né? O truque. É aquilo que a gente vê em várias práticas brasileiras, assim, no futebol, aquela mania de simular falta, de se atirar, aquelas coisas. É incrível como isso está no nosso comportamento. E o haikai também. Alguns haikais brasileiros, com o truque, eu acho maravilhosos. Maravilhosos. O truque é isso, né? Parece que a gente demora um instante, dá até um risinho, dá até aquele riso, assim, quase que eu fui enganado. Eu chamo de haikai arapuca. O Leminski tem alguns maravilhosos e tem outros que eu acho que a rima estraga. Vamos ver agora aqui, que alguns não são haikais, e foram chamados haikais. Confira, tudo que respira, conspira. Opinião, eu não gosto. Depois que a gente lê uns haikais japoneses puros, eu fico assim, primeiro que isso aqui também não é verdade. Né? Tudo que respira, conspira. Não é verdade. E tem o truque da rima, né? O engraçado como, quando a gente olha a tecnologia da rima, eu chamo de tecnologia da rima. Né? Eu falo em aula assim, a rima hoje é estética, gente, mas ela não era estética. No período de oralidade, a rima era garantia de permanência, né? O Código de Hammurabi era rimado. A gente tem leis orais ainda, né? Os próprios provérbios são praticamente leis orais. Então, a rima era essa tecnologia mnemônica. Tanto quanto o pé, a métrica, né? Eram tecnologias mnemônicas. E ela tem uma característica, assim, engraçado que... quando eu falo isso, o pessoal diz, tá, mas como é que não se deturpava um texto oral? É mais fácil deturpar o texto escrito do que o oral. Se eu cantar parabéns a você e mudar qualquer coisinha, se eu fizer uma oração, Ave Maria, e mudar alguma coisinha, a pessoa acha, não, tá falso. A oralidade, ela tem uma solidez, sim. Por isso, quando põe a rima, para mim a rima é tipo o texto do Roberto da Mata, sabe com quem tu está falando? É a coisa da autoridade, meter autoridade forçando com uma rima. Lá na graduação, a gurizada gosta muito da rima, assim. O haikai, a gente fica numa briga, tira essa rima, tira para ver como fica. Mas perdeu a graça. Que graça? Né? Usa João Cabral, sabe? Não precisa botar glacia na palavra. Ou então, enche no haikai de pontuações, essas pontuações expressivas, às vezes inventando, né? Pontuação, exclamação e um monte de coisa. Eu disse, gente, reticências, é difícil ter reticência no haikai. É bem difícil. Aí eu uso João Cabral também. Se você não sabe o que vai escrever, nem comece. Nem comece. Esse eu acho lindo. Ó. 2 folhas na sandália, o outono também quer andar. Com truque, né? Truque é isso, assim, coloca uma conotação, uma camada de conotação maior, né? E fica lindo. As folhas tantas, o outono nem sabe a quantas. Apesar da rima eu vejo. Abrindo o antigo caderno, foi que eu descobri, antigamente eu era eterno. Para mim tem uma verdade aqui, sim. Esses que passam por cima da rima, eu digo assim, é o momento em que a rima consegue se adequar, né? Essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Coisas do Leminski, né? Típicas do Leminski. Esse é lindo. Hoje à noite, até as estrelas cheiram a flor de laranjeira. O que vem agora não é haikai, ameixas, ame as ou deixas. Isso é piada, né, gente? Isso que eu chamo de trocadilho, piada, é outra coisa. Mas no Brasil se publica às vezes como haikai. Aliás, o humor é uma marca do haikai brasileiro. O Milor faz vários geniais. Jardim da minha amiga, todo mundo feliz, até a formiga. O haikai ele serve muito para literatura infantil. Eu tenho um amigo aqui em Porto Alegre, o Luiz Gil,
que tem um livrinho que foi best-seller, Arca de Haikais. E são haikais sobre bichos, assim. Então, o leão jura... Não, o gato jura, 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 que até na lua se de pendura. Criança adora haikai. Claro, daí vai com a rima, né? Esse do Milor. Na poça da rua, o vira-latas lambe a lua. Na poça da rua, o vira-latas lambe a lua. Truque eu chamo isso, sabe? Essas coisas que parece que tem uma... A gente demora um instante para dar aquela sensação, agora aconteceu. Você pode crer, o pior cego é o que quer ver. Eu não considero haikai. Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. Para mim não é haikai, tá fora. Tem a forma do haikai, mas está fora do que é um haikai, né? Mas enfim. Olhos de criança, o pato, menina, é um animal com buzina. Maravilhoso. O veludo tem um perfume mudo. Totalmente sinestésico. Nos dias cotidianos é que se passam os anos. O Mário Quintana, eu participei do documentário agora, da Casa de Cultura Mário Quintana, e ele estava retomando a obra dele e vendo, na verdade, ele já fez algo que o baiano Goulart, como é que é o sobrenome dele? Goulart Gomes, chama de poetrix, que seriam quase um haikai, só que tem um título. Entretanto, eu discordo deles, porque não tem sentido ter um título se o título é redundante. Eu tiro o título do poema do Quintana. Silenciosamente, sem um cacareco, a noite põe o ovo da lua. Eu não preciso botar à noite o título. Aqui nem haikai que chamaram de haikai, né? Tem só estrutura. É muito grande até. A oferenda. Eu queria trazer-te uns versos muito lindos. Trago-lhe essas 2 mãos vazias. Aqui tem um problema que não deve ser do Quintana, isso aqui, né? Trago-lhe essas 2 mãos vazias que vão tomando a forma do teu seio. Com certeza o Quintana botou trago-te. O poema, essa estranha máscara, mais verdadeira do que a própria face. O pessoal se esforça a barra, mas olha como ele não está com interesse do haikai até. Né? É menor, enfim. Alice Ruiz, né, que foi esposa do Leminski, ela tem um grupo de mulheres curitibanas que fazem haikais sobre a atmosfera de Curitiba. Fim de tarde, depois do trovão, o silêncio é maior. Eu gosto muito desse aqui. Entre uma estrela e um vagalume, o sol se põe. Varal vazio, um só fio, lua no meio. Primavera, até a cadeira olha para a janela. Apesar da rima, é lindo. Helena Collodi também é de Curitiba. Arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. Os que eu mais adoro são esses, assim, que parece que terminam, sobretudo os que terminam com verbo intransitivo. Eu adoro esses que terminam com verbo intransitivo. Fanny Luiza Dupré, Pinheirais Augustos, Curitiba, Paraná, vestidos de verde. Raios de luar, bolhas nas águas do lago, saltam rãs e sapos. Com toda a influência do haikai Furukoya, aquele haikai da rã, aquele que... Não é essa palavra em japonês, tá? Mas eu tento lembrar, assim. Essa aqui, só para concluir, a Nilva Ferraro, que eu acabei conhecendo anos depois, eu fazia letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pegava o ônibus até lá, e eu comecei a fazer letras em 92, e foi o ano em que a Prefeitura de Porto Alegre estabeleceu o projeto Poemas nos Ônibus. Adesivos de poemas nos ônibus. E este eu vi logo que eu começava a fazer letras. E me encantou, eu de pé no ônibus olhei, me encantou de uma maneira que eu decorei ele assim, rapidamente. Luzes do morro, a noite tece seu véu, pirilampos. E eu fui descobrir anos depois, conhecer a Nilva Ferraro, ela é uma dentista em Porto Alegre. E ela escreve haikais quase como terapia. Ela só escreve haikais. E aí, numa feira do livro, ela veio numa sessão de autógrafos minha,
E aí, Nilva Ferrari, eu fiquei assim, o meu cérebro instantaneamente, eu recitei para ela, não acredito. O mundo acabou, sabe, se reencontrando ali. A gente teve um encontro, para mim foi muito importante esse haikai. Foi a primeira vez que eu vi um haikai e aquilo assim, nossa, que coisa maravilhosa, tão simples, tão direto. O que é o Poetrix, então? O Goulart Gomes, que é lá da Bahia, ele teria criado, né, o que ele chama de Poetrix, que é no máximo 30 sílabas, em 3 versos, o título. Só que eu fico assim, será que precisa de título tipo esse? Telefone. Noite em branco, telefone mudo, até o amanhecer. Tira o título. Noite em branco, telefone mudo, até o amanhecer. É um haikai. Quem imaginava que o título seria catalisador, né? E nem todos o título é catalisador. Já participei de eventos assim, até na Feira do Livro de Porto Alegre, que a gente tinha um número de caracteres para escrever um mini conto, dava uma linha. E no Banco do Estado do Rio Grande do Sul ficavam caixas na Feira do Livro e as pessoas apertavam um número e imprimia, como se fosse extrato bancário, o texto avulso assim, das pessoas. E ali tinha um limite. E tinha que ter título. Ora, o título não vou repetir no texto, né? O título vai ser algo que vai catalisar o texto, vai ser a chavezinha que vai fazer o texto funcionar. Não me parece que ele faz isso aqui. Mas, enfim. Eu vou deixar esses outros aqui para o pessoal, se quiser aplicar também com seus estudantes, que é o exercício de pegar ou uma introdução, um incipit de romance tradicional e transformar em haikai, ou o livro todo, a Metamorfose. Eu faço, como é um livro bastante conhecido, né? Eu digo para eles, eu quero a Metamorfose num haikai. Saem haikais incríveis, é quase uma Olimpíada de quem consegue dizer mais com menos. A Metamorfose é um que a gente consegue fazer isso, né? Eu brinco com eles, é quase impossível superar o Kafka na própria abertura, né? Quando ele diz, quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Parece que já está tudo aí. Mas o pessoal trabalha brincando com a epistemologia haikai em romances. Eu adoro isso do Mário Vargas Llosa, como eu gosto disso aqui. Eu falo para ele, isso aqui para mim eu não faria um haikai, eu faria um epigrama, que é a pergunta, né? Quando foi que eu me fudi? A pergunta é essa que o livro faz, sabe? Aquela pergunta que tu disse, mas quando foi que tudo deu errado? É sensacional. Não sei se vocês conhecem esse romanção dele, Conversaciones em la Catedral. Agora nós vamos escrever. E a oficina haikai agora é... a gente vai usar o chat aqui, da ferramenta Zoom. O ideal é escrever num Word, copiar e botar ali, porque o chat tem um problema quando a gente dá o Enter, ele acaba pulando. Ou usar barrinhas, né? Para cada verso, separar o verso com barra. O nosso Kigo é esse aqui. Creio que também há esse Kigo em São Paulo, né? O Jacarandá. É um Kigo, parece que é das Américas. Ele é das Américas. Tanto que essa palavra é linda, Jacarandá. Como as palavras de origem indígena são maravilhosas, né? Só que eu vou diminuir um pouquinho para vocês enxergarem o Kigo inteiro. Ó, o Kigo inteiro é assim. Valendo! Eu quero haikai sobre esse Kigo. Conforme foram fazendo, já coloquem no chat.
Pô, já tinha gente escrevendo ali. Com certeza, em Manaus a paisagem é um tanto diferente. Perguntei para o professor de Manaus uma vez quantos peixes tem em Manaus. Ele, meu amigo, a quantidade de peixe que tem em Manaus não pode imaginar. Eu não vou olhar agora, vou dar um tempinho para olhar todos depois. 5 minutos, tá bom?
2 minutos. Então, vamos ver aqui a produção. Estou aqui no chat olhando. Alguém aqui reproduziu o poema Cara, do Arnaldo Antunes. O pessoal está ali. Como o chat é uma ferramenta legal, né? Às vezes eu estou olhando em aula e penso assim, o que o pessoal está fazendo? O pessoal está escrevendo. O pessoal está ali escrevendo durante a aula. A Natanaela colocou assim, o caminho cheio de flores leva ao infinito. O único conselho que eu dou é, quando eu falo flor, a imagem não se completa. Quando eu digo margarida, a imagem é específica. Eu colocaria o caminho, colocaria flores de jacarandá, por exemplo, para dar o quigô mais claro. A marca, às vezes, é tentar dar o nome da coisa, né? Nós temos um problema no nosso mundo que a gente, sobretudo crianças que sabem o nome do carro, e aí tudo é passarinho, tudo é árvore. Árvore é tudo, passarinho é tudo. E às vezes é importante dar o nome do bicho, só isso. Mas tá lindo esse aqui. Depois tem... aqui foi um epigrama do Paulinho. Folha na rua. A Miriam diz aqui em Manaus a paisagem é um tanto diferente. Então, dá para escolher aí um quigô manauara. Um quigô manauara para fazer. Olha que legal esse aqui da Carolina. Sem mapa, seguir a cartografia dos jacarandás. Chamar de jacarandá, sabe, para mim é olhar para a natureza e encarar ela mesmo, né? Quando a gente sabe o nome da árvore, o nome da fruta, o nome do bicho, acho isso sensacional. A Miriam, acho que fez um manauara. Silêncio da mata faz ruído incessante aqui dentro da alma. Usou dentro da alma. Silêncio da mata faz ruído incessante aqui dentro da alma. Não sei explicar a sensação que eu tive, mas foi uma sensação muito curiosa com esse haikai. Esse paradoxo, né? Como é que o silêncio pode fazer ruído? Quando nos falta algo, quanto o silêncio pode fazer ruído? É lindo isso aqui. Igor, tem que dividir... Ah, tá ali. Eu disse assim, mas tá faltando um verso. Não tinha subido. Estão acompanhando comigo ali? O do Igor é às 2h58. Para quem estiver acompanhando. Às 2h58. A flor de jacarandá esconde um céu azul atrás do lilás. Parece tão simples, né? Quantas coisas que a gente pode fazer? Eu posso ir para o céu primeiro, para depois o lilás, posso ir para a árvore. Essa ideia de aprender a olhar, né, que o haikai nos dá. Para mim, impecável aqui. Eu só não usaria essas letras maiúsculas. A única coisa que eu não faria é as letras maiúsculas. Eu usaria minúsculo mesmo.
Ah, entendi. O Paulinho estava digitando aquele esquema que eu falei do chat. A gente vai dar o enter e ele pula. Porque ficou folha na rua. Folha na rua. Quando a gente dá o enter, ele pula. Folha na rua, rua da rua, cor da árvore. Ah, vamos lá. Achei ele complexo. Folha na rua, rua da rua, cor da árvore. Complexo para Haikai, assim. Sim. A Adriana fez: o mundo gira, o tempo muda e o solo denuncia o outono. O mundo gira, o tempo muda. O último que está grande, né? Se tu escolheu fazer pequenininho, o mundo gira, o tempo muda. A rigor não tem problema nenhum, não sei se no ritmo. O mundo gira, o tempo muda e o solo denuncia o outono. Talvez usando 2 pontos, o mundo gira, o tempo muda, 2 pontos. Pelo menos tiraria, né, o E, não sei. Eu achei um pouco longo o último só. Entenderam que a minha função aqui é encher o saco, né? Vocês perceberam? É só essa a minha função. Infinito remete o olhar à paisagem de flores. Bastante. Bem sintético. De quem era este? Opa. O infinito era da Adriana também, não, da Natanaela, né? Infinito. Estel, pétala lilás, piso de leve, o silêncio. Ah, eu botaria piso de leve ou silêncio. Que maravilha isso aqui. Eu entendi que eu não quis botar o artigo porque tem outro sentido. Pétala lilás, piso... pétala lilás, piso de leve. Daí teria que pontuar para evitar... botar pontuação. O Haikai usa pontuação em português. O pessoal prefere usar pontuação em fechadinha. Mas eu não sei, eu colocaria pétala lilás, 2 pontos, piso de leve, o silêncio. Ah, que lindo isso aqui. Que maravilha. A Marciele. Ah, não, tem um aqui antes que eu não vi. Meu mouse é ruinzinho. Cristiane. Azul desfaz, a folha do jacarandá esfria o chão. O ponto A, eu acho, Cristiane. Não sei, para mim, eu discordo sempre do... Ah, o azul do céu, tá? E aí tentar usar pontuação entre eles ali. Uma coisa que aparece assim quando a gente vê traduções de Haikai é essa ideia de que na diferença de idioma, né, ou seja, na nossa, da esquerda para a direita, linear, a pontuação se faz fundamental. A não ser que a gente faça uma tradução bem concretista, né, usando espaço. Na rua, de quem é esse aqui? Esse aqui é um Haikai político, já que vem depois. Essa proposta vem depois. A Marciele. Na rua as folhas caem. Será o outono ou o retrocesso humano? Eu chamo de Haikai político, que é uma proposta que vai vir logo depois. Eu só pontuaria. Entre. Legal deslocar, né, o entre o duro e o suave, troncos e flores. Totalmente sensorial. Miriam, espera do tempo, remete ao meu vazio, do qual sempre fujo.
Fugiu do nosso Kigo, não tem problema nenhum. Na escrita criativa diz assim, tá aí, o que tem a ver com o Kigo? Nada, que bom. A espera do tempo, eu usaria artigo, gente. Eu acho em português sempre o artigo. Eu usaria a espera do tempo, remete-me ao vazio, do qual sempre fujo. Maravilha. Ana Maria deve ter pulado ali na hora que tentou fazer o haikai, vai aparecer depois. Samantha, na manhã... É o segundo. É o segundo, porque eu errei na hora de digitar. Aí o segundo. Eu achei que era um neologismo, tá? Eu achei que era um neologismo ali. Não. Na manhã gelada, violeta outrora no meu cabelo, a flor de jacarandá caída. Só tem um erro do Kigo, tá? O jacarandá não floresce no frio. O jacarandá floresce primavera. Verdade. Mas aí tu vai colocar na manhã, na primavera. Sim, é uma opção. Isso aí. É que tu usou o frio de agora, né? Tá no Kigo de agora. Exato, eu pensei exatamente. Marcele, quando coloca anuncia uma estação, a gente não tem um sujeito. E é simples, eu colocaria. Haikais anunciam estação, colorindo a cidade cinza. E eu daria o nome da estação, como é um Kigo, né? Haikais anunciam primavera, colorindo a cidade cinza. Haikais, eu falei, jacarandás anunciam primavera, colorindo a cidade cinza. O Leon colocou, grama úmida refresca o ar, inspira o cor, jacarandá. Meu Deus, ficou difícil aqui para mim. Deixa eu ver. Grama úmida, primeiro tu vai para um olhar como se fosse em terceira. Grama úmida refresca o ar. Inspira o cor. A pontuação vai ajudar aqui, Leon. Para deixar mais claro o que tu quer dizer. Eu acho que a pontuação tem... Eu entendi que como se tu respirasse a própria primavera e a marca do Kigo. Eu gostei da imagem. Tem que dar um ajuste de pontuação só. Bom, mas nós temos aqui, ó, alguém que é nipônico, né? Hirashiki. Daí é covardia, vocês não me avisam, né? Tipo assim, eu vou entrar no ringue, chega lá, tá o... Sombra de jacarandá, verte flor, verte sol, verte verde. Interessante, é Hirashiki, mas com jogos de palavras bem brasileiros. Eu gostei disso aqui também. Sou misturadinha, professor, sou mestiça. Ele acho que é a Vera, né? Se eu não me engano. Caminho longínquo, emoções violáceas. Isso aqui, o meu grupo de pesquisa se chama Intersemioses Criativas. E eu trabalho, às vezes, com essa coisa, imagem escrita. E há vezes em que o texto precisa da imagem. Não tem problema algum. Por exemplo, se eu tenho a imagem e vem esse texto, caminho longínquo, emoções violáceas, junto com o texto, a imagem catalisa o texto. Agora, se a nossa opção vou publicar só o texto, ele falha ao trabalhar com essa imagem. É um negócio curioso que a gente está estudando lá, né? Às vezes a escrita parasita a imagem. Às vezes ela depende da imagem de tal maneira que ela é parasita mesmo, no sentido quase simbiótico, assim. Né? Esse é um caso curioso. Eu escrevo toda semana para um jornalzinho da minha cidade, lá, um jornalzinho de Guaíba, jornal do amigo meu. Ele manda uma fotografia, é hoje que ele me manda a fotografia, não olhei ainda. E eu escrevo um poema e é publicado ali. E faz mais de um ano isso, eu fico pensando, tem momentos em que a imagem é fundamental, ela liga a chave do texto. E há outros em que ela parece um acessório. É um processo bastante curioso. Mônica Gentil. Manhã em silêncio, silêncio das flores,
rua em cores. Ó, optou por rimar, né? Na tradição japonesa a gente não rimaria. E eu não sei se é tão pequenininho se valia a pena repetir. Não é uma repetição, né? É uma reincidência. Por exemplo, manhã de silêncio nas flores. Glutinaria, manhã de silêncio nas flores. Rua em cores. Ficaria mais sintético. Eu falei para vocês que meu papel é ser chato, tá? Vocês podem discordar completamente aí. Faz parte da escrita criativa isso. Ana Maria de Melo. Lembra minha grande professora, Ana Maria Lisboa de Melo, minha mestra. Caminho de ato selvagem. Está complexo. Caminho de ato selvagem, entrelaçar de devaneios primaveris, de galhos que pulsa. Tá um tanto... Como haikai, está muito complexo. Vai ter que encontrar isso mais simples. Vai ter que fazer que nem no judô, assim, fazer aquele... A Mariana optou por não fazer um haikai, ó. Veja, entre um sol e outro, a pétala não cai no círculo vago, no rosto do lago. Tá lindo isso aqui. Pena que tu é traidora, né? Não foi pro haikai. Foi para outro partido aqui. Dissidente. A Mariana é dissidente. A Marcele, de novo. Aqui na minha cidade, no Mato Grosso... Ah, tá. Aqui é uma informação. Aqui na minha cidade, no Mato Grosso, todas as avenidas têm nomes de árvores, inclusive jacarandás. Aqui em Porto Alegre tem um bairro assim que tem nomes de árvores. A Ana fez de novo ali, ó. Caminho de ato selvagem, entrelaçar de devaneios primaveris, de galhos de cerejeira que pulsam o ato da escrita. Não é um haikai, né? Mas aqui ela refez o texto. Nós temos uma cerejeira na PUC do Rio Grande do Sul, que foi dada pela comunidade japonesa, e ela floresce mesmo na primavera. Que legal que a Miriam está dizendo, o silêncio da nossa mata é o ruído. Lara, noite e dia, espera vazia, jacarandás ameniza a agonia. Eu só discordo da rima. Pelo menos do último, para não ficar empilhando três, né? Noite e dia, espera vazia. Quando pega três, assim, a gente não vai vendo a imagem, a gente fica naquilo que a gente está falando, né? Parece que reflete. Que desculpa, escrita criativa não tem desculpa. Vamos lá, segundo aqui, tem tempo ainda. Já é 15h20. Vou direto para o haikai social, então. Escolhi uns motivos. Não, eu quero esse aqui do truque. Esse tem que ser a brasileira. Haikai é a brasileira. E a zebra tem toda uma simbologia no Brasil. Já ouvi aquele professor de história que parece um programa esportivo, explicando por que se usa zebra quando algo dá errado. E ele disse, a zebra não tem no jogo do bicho. As pessoas diziam que dava zebra quando o bicheiro não queria pagar. A gente fala, deu zebra, ou seja, deu um número que não estava lá, um bicho que não estava lá. Esse é o truque. 5 minutos para a gente poder passar ele depois.
Um minuto. Então, vamos passar aqui a zebra. Tinha um lá do sabiá antes, ó. Sabiá que pousa no jacarandá. Lilás. Faltou alguma coisa ali. Os da zebra. A panela botou indefinido entre preto e branco. Deu zebra. Só cuida que sem a imagem fica difícil ver. Esse aqui, ele serve super bem com a imagem junto. A imagem junto é perfeito. O branco da página, página da vida, papel A4. Então, põe. Então, aí é paginar. É paginar. O branco do paginar. Paginar. Obrigado. O branco do paginar, página da vida, papel A4. Mas essa é a parte, assim, né? Claro, se tu colocar junto com a imagem, isso funciona também. Todas as ideias surgiram, foge dos 3 versos, haha. Ah, aí é o exercício. Reflexo. Ah, uma zebra. Deixa eu só ver de quem é aqui, porque tá pulando. Igor, uma zebra no rio turva a água listrada que reflete sua imagem. Pô, é a mesma ideia que eu pensei. A do Igor é a mesma ideia que eu pensei. Que a gente tem o personagem e o ambiente. Uma zebra no rio turva a água listrada que reflete sua imagem. Gostei muito. O teu é muito melhor do que eu tentei. Natanaela, reflexo na água borrada, um cavalo selvagem. Tá, eu vou tirar a zebra. É lindo. Faz de conta que é um cavalo. Cavalo selvagem, eu lembro lá os Rolling Stones. Oh, our horses. Fica bonito. É lindo. Reflexo na água borrada, um cavalo selvagem. Eu adoro aqui usar o 2 pontos no Haikai, porque ele faz um jogo que a língua japonesa faz. Poderia ser reflexo na água borrada, um cavalo selvagem. Lindo. Listras e patas deitam ao piso, reflexo. Só pontuação. A Mônica deve ser corintiana. O alvinegro da vida, uma zebra em águas. Ah, não. Pode ser o Vozão lá, o Ceará. É isso mesmo, professor. Ah, eu achei que era Corinthians. Não é. O alvinegro da vida, uma zebra em águas, Ceará. Pô, que legal que fica, né? Porque vai para outra atmosfera de futebol. Mas eu matei a charada. Eu pensei na questão da DA brasileira. Podia fazer uma brincadeira de Haikais de futebol, né? No ensino médio deve funcionar, pessoal. No branco e preto, acho que eu colocaria o branco e o preto espelham entre linhas. No branco e preto, espelha entre linhas, espelham, porque são as zebras, é o sujeito. No branco e preto, espelham entre linhas as zebras da vida. É o espelham ali que fecharia. Adriana Pimenta.
A zebra refletida na água é mais úmida que a original. Será que deu zebra? Com a imagem é maravilhoso, tá? A gente nota claramente que a imagem parece que está toda... Entre listas pretas e brancas se confundem como um rizoma. Eu só não achei o sujeito aqui. Entre listras pretas e brancas se confundem como rizoma, o quê? Daí poderia, com um título tipo Poetrix, funcionar. Ali o meu não interessa. Deixa eu pegar depois. Ana Maria colocou mais um ou não? Ah, tem mais 8 mensagens. A gente está acabando aqui. Deixa eu só tentar pegar os últimos. O do Igor, para mim, foi melhor até agora. Listras e patas deitam ao piso. Não, isso já foi. Tudo pode mudar a cada movimento duplicado de afetos. Esse a Ana Maria fez um dissidente também. Não tem a ver com a zebra, só que sem a imagem a gente não consegue compreender. Ver. Cuidem isso, gente. A imagem serve de elemento para escrever, mas se ela não vai estar presente, a gente precisa citar os elementos. O rio e a zebra, por exemplo, tem que aparecer. O reverso do verso tem sempre as mesmas cores. Un coupe de dés. Mallarmé. O reverso do verso é que eu acho que pulou. Tem sempre as mesmas cores. Un coupe de dés. É zebra quando amanhece. O medo de ler notícias, a alma enfraquece. Aí te inspirou na ideia da zebra, né? A Miri se inspirou na ideia da palavra zebra. E aí tem um poema aqui da Mariane. Em tudo o que ando, já se reflete a um instante. Em o que penso, a natureza já pensara antes. Em tudo que piso, reverbera, como no preto e no branco. Em tudo que vejo, o caminho e a água não hão de turvar minha visão. Foi para um poema mais lírico. Está terminando aqui. Ouvindo galopar, a garota suspirou, refletiu uma zebra. Tá ótimo o jogo, Cássia. Só cuida, de novo aquilo. Se a gente não tem a imagem, eu ficaria um pouco perdido entre os 3 versos. Listras pintam, deve ser. Listras pintam, acho que é aqui. Listras pintam a água, reflete a zebra duplicada de afetos em preto e branco. Só não sei onde quebram os versos. Tu fez ele em prosa, né? Fez um pequeno poema em prosa. É o único senão ali. Nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou aqui. Se quiserem brincar com outros depois em casa, tem outras questões aqui, os haikais sociais, como esse aqui, uma foto que eu tirei em Porto Alegre. E aqui estão aquelas referências do Barthes e do César Katsumi Hirashima. Até ali o endereço da dissertação de mestrado dele. Eu faço um recorte, uso numa sala de aula, um pouco do recorte dele, assim, através de imagens. Ele propõe esse jogo entre fotografia e haikai como tradução de imagens. Espero que tenham se divertido. O tempo foi curto, assim, no fim ficou... Quando a gente vê, passa rápido, né? Foi uma delícia, Altair. Passou muito rápido. Foi muito rápido. A gente, né, que poderia ficar aqui ainda por muitas horas com você, que nos fez aí conhecer bem mais do haikai e, ao mesmo tempo, nos aventurarmos pela escrita dele. Então, te agradeço muito em nome do programa de Literatura e Crítica da PUC. Como disse a você, espero que tenha sido só uma primeira ponte estabelecida entre nós e vocês, né, que já disse, admiramos muito o trabalho, é referência para nós, né, e passo então agora a palavra à professora Vera para que ela também possa, né, fazer o agradecimento, ela que fez esse primeiro contato com vocês,
Mas, mais uma vez, agradeço muito, Altair, muito obrigada mesmo por esta tarde e obrigada a todos os alunos que estão aqui conosco, as professoras também, e amanhã temos mais atividades, não esqueçam, tá bom? Vera, vou mandar o material por e-mail, para aquele e-mail que a gente fez contato, tá? Esse materialzinho que tá, para quem quiser. Perfeito, Altair, e aí eu disponibilizo para os alunos. Muito obrigada. Pois é, acho que o que nós temos a fazer é agradecer mesmo a oportunidade, uma oportunidade, eu diria, ímpar, né? De viver a experiência com alguém experiente, né? Eu acabei de falar com a Ana Lisboa, que você fez referência a ela, e, na realidade, eu cheguei até você e a Moema pela Ana Lisboa. Eu acompanhei um pouco a experiência de vocês na PUC do Rio Grande do Sul pela Ana, há muitos anos atrás, e foi o entusiasmo da Ana, há muitos anos, que ficou em mim essa referência, né, do trabalho que vocês realizam na PUC do Rio Grande do Sul. Então, e ela fez grandes elogios a você, que foi aluno dela, né? Então, é muito gostoso a gente ver que, na realidade, é uma comunidade, é um grupo de pessoas altamente estimuladas pela questão da criação literária. Obrigado, Altair, por nos propiciar essa tarde. Nós fechamos o nosso dia hoje tendo a experiência, né, o privilégio dessa experiência com você e com a Moema. Obrigada, e espero que a gente crie novas oportunidades de estarmos juntos e de participarmos, né, essa emoção sensória, eu diria, né, que é não só de pensar, de refletir, de fazer a crítica sobre a questão literária, mas é de viver a produção literária, né? Que muitos de nós, a gente percebe que há muitos escritores no grupo de alunos, né? Mas muitos de nós não temos a experiência da criação. E você nos propiciou esse momento único, né? Esse momento ímpar. Eu vivi muito esse momento com vocês. Muito obrigada e agradeço a todo o grupo aí da PUC do Rio Grande do Sul. E vamos criar novas oportunidades juntos. Contem com a gente adora fazer esses intercâmbios, tá? Um abraço a todos. Bom começo, acho que estão começando o semestre também, né? Sim. A gente está nessa função aqui também. Bom começo a todos aí. Parabéns, Altair, gostei muitíssimo. Um abração. Do susto que eu levei, né? Olhar ali, ó, chegou aqui a Beth Bright. Gente, um abração enorme. Eu vou mandar por e-mail aquele material, então, para quem tiver interesse, tá? Ótimo. Legal, gente. Muito obrigado pelo carinho.